para a gente... E vou colocar aqui em tela cheia. Então, gente, a origem da vida, a, a gente vai tratar aqui dela não só como a origem da vida na Terra, propriamente dita, de como surgiu o primeiro organismo, como foi que aconteceu, as várias teorias que existem para poder explicar isso, mas a gente também vai falar sobre como que a vida surge agora no planeta Terra, como que surge uma larva, como que surge uma bactéria, como que surge um protozoário. E a gente vai ver aqui que, por exemplo, até 500, 600 anos atrás, as pessoas não tinham na cabeça a ideia formulada de que a vida, ela vinha da própria vida. Eles não conseguiam, por exemplo, eles sabiam, é claro, como é que ia acontecer uma gestação humana e tudo mais, mas eles não pensavam que existiam seres microscópicos, por exemplo, que faziam, entre aspas, entre muitas aspas, é claro, os mesmos processos de transformação da vida e da criação da vida a partir de uma outra pré-existente, né? Então, a primeira teoria, assim, de como será que a vida surgiu no planeta Terra, ou como surge no planeta Terra, a gente dá o nome de abiogênese. A, ele sempre, quando tem esse elemento A vindo antes na palavra, quer dizer que ele nega o que vem logo em seguida. Então, a biogênese quer dizer que a vida, ela vem do inanimado. Ou seja, a vida não precede da vida, ela precede do nada. Essa teoria, ela era muito defendida desde o período antes de Cristo. O Aristóteles, e a gente vai ver depois que o Aristóteles, e por consequência, pela influência que o pensamento dele teve na Igreja Católica, que era quem comandava ali o pensamento da Idade Média, até o fim dela, ou até o começo da Idade Moderna, com a Reforma Protestante e tudo mais, as teorias da biogênese eram muito aceitas justamente por serem defendidas e corroboradas pela Igreja Católica. Então, no que consiste essa ideia? Eles achavam que tudo que eles não conseguiam ver, a reprodução, o ato sexual, o coito, por exemplo, de um rato, eles não conseguiam associar que a vida precedia de outra vida. Então, para eles, existia no ar, enfim, nas moléculas não, né? Nos objetos inanimados. Então, aqui eu até coloquei uma camisa com trigo que vai formar um rato. Para eles, assim, a, todos os objetos tinham uma força motriz ou um princípio ativo que funcionaria como, sei lá, como um fogo, talvez, o fogo da vida, que transformariam coisas inanimadas em vida. Até esse cara que eu coloquei aqui do lado direito, o Van Helmont, ele era um pesquisador belga e ele chegou a fazer exatamente essa receita que eu acabei de falar para vocês. Camisas suadas, ele ainda colocava que, preferencialmente, camisas de mulheres suadas, mais grãos de trigo poderiam gerar ratos. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Que tem todo o processo biológico envolvido. Então, para refutar isso e para falar assim, não faz sentido a vida vindo do nada. Alguns pesquisadores ali, como eu disse, no fim da Idade Média, no começo da Idade Moderna, quando teve assim a mudança do pensamento científico, que as pessoas começaram a pensar mais criticamente, começaram a fazer experimentos, principalmente depois da Reforma Protestante, que isso aí é assunto de história, mas só para contextualizar, a teoria da geração espontânea, que é o sinônimo de abiogênese, começou a perder força, porque as pessoas começaram, os pesquisadores começaram a perceber que não bastava deixar uma camisa suja com um pouco de trigo que ia surgir um rato lá em cima. Não, isso. A vida é muito mais complexa do que você simplesmente falar que no estalar de dedos ela vai surgir diante dos seus olhos, né? Então, o principal e primeiro pensador que formulou uma teoria e efetivamente fez experimento para tentar provar o que ele pensava foi o Francesco Redi. Ele era um médico italiano, ali da região onde é Florença, na Itália,
que inclusive fica muito famosa ali com o Renascimento cultural e tudo mais. E ele resgatou uma ideia de alguns gregos anteriores até a Aristóteles, que eu comentei que era um defensor da biogênese, de que a vida só poderia vir a partir de outra vida. Eles já percebiam, os gregos, como eu estou falando ali no texto, que as larvas iam na carne em putrefação, colocavam ovos e depois surgiam, as moscas colocavam ovos e depois surgiam larvas. Então, a partir dessa hipótese, ele falou, eu vou arrumar um jeito de provar o que eu estou falando. Para isso, ele fez o seguinte, ele pegou 3 frascos, um deles ele deixou aberto, um outro ele deixou uma gaze ou uma telinha ali que permitisse que o cheiro daquele material que ele colocou ali, que é uma carne ou algum pedaço de frango e tal, soltasse o odor dele para poder atrair os insetos, atrair as moscas, para que elas chegassem ali perto, mas fossem impedidas de depor seus ovos sobre aquele material. E o outro ele fechou hermeticamente. Fechar hermeticamente é impedir a entrada de ar e impedir a comunicação do meio externo com o meio interno. Ou seja, as moscas não conseguiam chegar ali perto. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, ele viu que no frasco que estava aberto surgiram moscas e pontinhos brancos, que eram os ovos. No do meio, que estava fechado com gaze, tinha alguns ovinhos depostos em cima da gaze e não entraram em contato, então não tinha larva. E no terceiro, até aqui está representado como tendo alguns ovinhos, mas assim, eu acho que não iria ter, porque como não tem odor, não iria chamar as moscas. Então, o que ele provou aqui? Ele provou que a vida dessas larvas só poderia ter acontecido, só aconteceu pelo fato de que houve a eclosão dos ovos que as moscas colocaram em cima dela, entendeu? Anos depois, teve um embate muito, talvez o mais famoso, assim, entre 2 pensadores mais ou menos da mesma época sobre a temática de origem da vida, foi Needham e Spallanzani. O Needham era um defensor de que a vida surgia do inanimado. Então, ele, para provar isso e para tentar rebater o Francesco Redi, ele fez o seguinte, ele pegou um frasco, encheu ele de um caldo nutritivo e ferveu ele, sem tampar e sem nada. Ele ferveu esse caldo durante pouco tempo e disse, se a vida precede da própria vida, não vai acontecer nada com esse frasco, não vai surgir nenhuma modificação nele, simplesmente porque quando eu fervi, eu matei todos os possíveis seres que estavam ali dentro. Aí o que aconteceu? Por ele não ter fechado o frasco e por ele ter aquecido de maneira muito rápida, fez com que o quê? Aquele caldo nutritivo tivesse contato com o ar mesmo depois de fervido, e além disso, os micro-organismos mais resistentes que estavam ali naquele caldo nutritivo puderam se multiplicar e depois de alguns dias ou de alguma semana e tudo mais, aqueles frascos apresentaram uma aparência de estragado, um cheiro meio pútrefo. Então, ele, na cabeça dele, ele tinha ali derrubado a teoria de que a vida precedia da própria vida. Mas Spallanzani, alguns anos depois, refez o experimento de Needham, e só que com uma diferença. Ele prolongou o tempo de aquecimento e depois que ele terminou de aquecer, ele fechou e isolou aquele meio. Aí, depois de alguns dias, os mesmos frascos com a mesma composição ou muito parecida que o Needham usou não apresentavam nenhum sinal de vida. Ou seja, ele provou que, na verdade, o que o Needham fez, o erro do Needham, foi não ter isolado aquele frasco e ter permitido o contato do meio externo com o meio interno, além do curto tempo de aquecimento, que proporcionou, como eu falei anteriormente, a proliferação de micro-organismos mais resistentes à temperatura. Mas, ainda assim, existiam alguns poucos defensores da biogênese no meio acadêmico científico. Mas Louis Pasteur, anos depois, já no século XIX, no meio do século XIX, acabou com essa história toda. Ele finalmente refutou a teoria da biogênese e bateu o pé e falou:
realmente a vida precede de outra vida. Peraí, acho que tem pergunta no chat. Peraí. Espero que não foi, pelo amor de Deus. Mas por que a eclosão não aconteceu na segunda imagem? Tá. Deixa eu voltar lá, peraí. Aqui, vocês estavam perguntando, né? A eclosão não aconteceu na segunda imagem porque ela não entrou em contato com a carne. Então, a partir do momento, pode até ter acontecido a eclosão aqui em cima, é só uma figura aqui para tentar ilustrar um pouquinho. Mas as larvas, por não ter o que comer ali, não estar em contato da matéria orgânica, que é a carne, elas não conseguiriam sobreviver no meio externo. Entendido? Sim, obrigada. Beleza. Então, o Louis Pasteur, que foi realmente o que deu fim nessa discussão toda, como eu estava falando. Para isso, o que ele fez? Ele reeditou, mais uma vez, mais um cara fez de novo o mesmo experimento, basicamente, que foi colocar o escalda nutritivo num frasco. A diferença foi que, ao invés de tampar ele somente com uma rolha ou com alguma coisa do tipo, ele entortou esse gargalo. Para quê? Porque entortando esse gargalo aqui, ó, todo o ar que entrava por essa canaleta aqui e depois do aquecimento desse caldo, vocês imaginam que as gotículas de água ficaram aqui, ó, ou seja, estava úmido. Todo o ar que entrava aqui era, entre aspas, purificado, porque os micro-organismos que entravam junto com o ar aqui nesse processo, eles ficavam retidos mais ou menos aqui, impedindo o contato deles com o caldo nutritivo. Eles não tinham que fermentar, eles não tinham como se alimentar. Então, por consequência, o frasco ficou, entre aspas, isolado do meio externo. Aí, como eu disse, ele refez, né? Aí aqueceu, depois esperou resfriar. E aí, que nem eu falei para vocês, o frasco até tinha contato com o ar, tinha, mas o contato não era diretamente com o líquido, ou seja, impedia a proliferação de micro-organismos aqui, já que eles ficavam retidos aqui. Então, dessa forma, ele acabou de vez com aquela ideia de o princípio ativo ou a força vital do, do, de uma matéria sem vida que poderia gerar vida. Porque o argumento que eles usaram para refutar o Spallanzani, peraí, o outro rapaz aqui atrás, ó, ih, ficou tudo coisa, mas dá para ver. Aqui foi que o Needham argumentou naquela época que o Spallanzani teria matado o princípio vital e por isso não tinha surgido nada. Mas aí, o Pasteur, que nem eu estava falando, quando ele faz essa forma de isolamento aqui, ele comprova que mesmo com contato com o ar, desde que os micro-organismos não tenham contato com aquele alimento, não vai surgir vida, porque a vida só vem de uma vida pré-existente. Tanto é que depois que ele quebrou o gargalo e teve o contato com o ar diretamente, que foi possível a proliferação de micro-organismos. Entendido, galera, essa primeira parte da aula? Alguma dúvida? Por mim, sim. Entendido. Show. Então vamos para frente. Beleza, mas eu estou falando aqui para vocês como é que surgiu a vida, como é que surgiu a vida rotineiramente na Terra, mas como é que surgiu a primeira vida se a vida vem de outra vida pré-existente? Então, para explicar isso, a gente conta majoritariamente com 3 hipóteses. A primeira delas, está aqui fora de ordem, mas eu vou falar a primeira dela, é do criacionismo, que é independente da religião, independente de se for cristão ou não. A maioria das religiões tem uma forma de explicar como que a vida surgiu aqui na Terra. Então, eu não vou entrar muito nisso, porque não é o intuito da aula, mas fica aí a menção honrosa. A segunda hipótese é a da panspermia cósmica, que seria, na verdade, tipo uma importação da vida de outros lugares do sistema solar
na época que o nosso sistema solar ainda era bebê. Então, há 12 bilhões de anos atrás. Eles diziam que formando ele os planetas, formando os meteoritos e tudo mais, com a criação não, né? Com a formação da Terra há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, e com a chuva de meteoros constante, em algum momento veio um micro-organismo em um desses meteoritos. E esse primeiro micro-organismo teria dado origem a toda a vida na Terra. A terceira e mais aceita de todas as teorias de surgimento da vida é a da evolução molecular, que é a que eu vou dar uma destrinchada maior aqui com vocês. Primeiramente, a gente precisa falar de como que era a Terra primitiva. A Terra surgiu há mais ou menos 4,6, 4,7, é muito difícil datar isso efetivamente, mas foi mais ou menos isso. E no começo, era tudo muito quente, era tudo muito inóspito, a vida era muito... A gente não conseguiria sobreviver ali naquele meio. Primeiro, porque, como eu disse, era muito quente. Segundo, que erupções vulcânicas eram constantes, tempestades com muitos raios era muito constante também. E a formação da atmosfera naquela época não contava com oxigênio. Isso é um ponto importante, porque se não tem oxigênio, não tem respiração celular. E se não tem respiração celular, pelo menos para os padrões de vida que a gente tem hoje, não tem vida. Ou tem, mas muito rudimentar e fermentadora. E a partir... quer falar alguma coisa? Então, partindo desse pressuposto da Terra primitiva, desse meio de muito calor, esse meio de erupções vulcânicas constantes, Oparin e Haldane, ali no começo do século XX, ou seja, do século passado, eles elaboraram teorias que são praticamente idênticas, só que sem nunca ter conversado ali um com o outro. Então, no que consistiu a teoria deles? A teoria deles é de que, com o resfriamento da Terra, com a vinda de água a partir de meteoritos que caíam aqui, a Terra foi se resfriando cada vez mais, a crosta terrestre, ou seja, a superfície terrestre, que é onde a gente pisa hoje em dia, foi se formando. Nas crateras foram se formando lagos, mares, e com isso a água líquida passou a fazer parte da, do planeta Terra. E se tem água líquida, tem vapor d'água. Então, a teoria deles é de que, a partir desses gases aqui, CO2, H2O, que é a água, hidrogênio, amônia e o metano, a gente teve uma combinação desses elementos com a ajuda das descargas elétricas e do calor, e além disso, da radiação ultravioleta que vem do Sol, a gente teve uma progressão de formação de moléculas cada vez mais complexas. E dessa forma, a partir dessas moléculas que eu citei para vocês, foram se formando proteínas, aminoácidos, e aí foram se formando carboidratos simples, foram se formando, enfim, várias moléculas orgânicas, até o ponto de que surgiu um nucleotídeo, que eu acho que a Thaís falou com vocês de nucleotídeo. Não lembro se foi a Thaís ou se foi a Marina. E o nucleotídeo, como vocês sabem, é meio que a base primordial assim da vida, porque ela é a molécula que, quando combinada, vai ser capaz de fazer a multiplicação celular, multiplicação do material genético. Então, a hipótese, resumindo, é basicamente de que várias moléculas inorgânicas se combinaram com a ajuda de muita energia que tinha aqui, muito calor, muita radiação, até o ponto que foram formadas moléculas complexas e capazes, então, de se replicar, de efetivamente serem vivas, né? O Stanley Miller, anos depois, em 1960, mais ou menos, ele
fez o experimento para poder provar as hipóteses de Oparin e de Haldane. Para isso, ele fez um sistema muito complexo e muito caro, inclusive, para poder se manter, principalmente por causa da energia da quantidade de energia que ele usava para poder fazer funcionar. E no que consistia esse elemento, esse aparelho? Ele simulou a atmosfera primitiva, colocando aqueles gases que eu falei. Então, aqui o metano, o CH4, a amônia, o NH3, a água, o H2O, e o gás hidrogênio. Ele aumentou a temperatura para que esses gases ficassem muito agitados e, por essa tubulação, pudessem chegar até esse ponto aqui, nesse balão de alta tensão, que simulava as descargas elétricas das constantes tempestades que a gente tinha na Terra naquela época. E aí, a partir disso, ele conseguiu constatar, depois do resfriamento dessa mistura, que nesse tubo em U aqui embaixo, formou uma solução de compostos orgânicos. Tinha uma aparência, assim, de uma água com uma poeirinha vermelha diluída, assim. E ele observou isso ao microscópio, fez testes e percebeu que formaram-se pequenos aminoácidos simples, formaram-se alguns carboidratos, mas ele não conseguiu provar a formação de ácidos nucleicos. Então, a partir dos experimentos do Miller e da constatação de que Oparin e Haldane provavelmente estão certos, a gente tem a formulação da principal teoria de como que surgiu a vida na Terra. A partir do surgimento da vida, a gente precisa ter uma ideia de quão complexo que era a vida na Terra no começo. O Miller, ele deu o nome de coacervado pro aglomerado de substâncias orgânicas que se formaram e eram englobados aqui em volta por água. É como se minha mão fechada fosse um aglomerado de proteínas e aminoácidos e tudo mais, e em volta ficassem partículas de água que protegiam essa mistura ali. E ele deu o nome disso de coacervado, que é o precursor da vida, segundo a teoria da evolução bioquímica. Então, mais tarde, a gente foi estudando que provavelmente os primeiros organismos que surgiram na Terra teriam uma forma parecida com células de bactérias, mas bactérias autotróficas, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. Mas como é que eles produziam seu próprio alimento se não tinha quase nada na Terra? Então, provavelmente, eles faziam a fermentação do enxofre. O gás sulfídrico, que é o HS2, é muito presente em erupções vulcânicas. E ele estava disperso ali no ar, e a partir dele, em combinação com sulfeto de ferro 2, que é o FeS2, esses seres autotróficos teriam a capacidade de formar energia a partir da fermentação desses compostos. E existe também uma teoria que defende que os seres heterotróficos, que são os que consomem outros alimentos produzidos ou que estão disponíveis ali no meio, mas agora é uma opinião minha. Eu acho que para um ser heterotrófico, ou seja, consumir a matéria orgânica que está ali no ambiente, ele precisaria ter uma oferta muito, muito, muito grande. E provavelmente não era assim que acontecia lá naquela época, porque a gente tinha mares gigantescos e a formação de proteínas e tudo mais, provavelmente até era grande, mas eu não acho que o suficiente para que os organismos que surgiram, os primeiros organismos que surgiram, fossem capazes de sobreviver só com aquilo ali, entendeu? Então, a partir da ideia de que os primeiros organismos que surgiram na Terra produziam seu próprio alimento, sua própria forma de energia, eles foram evoluindo, 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 até que mais ou menos 1 bilhão de anos depois, eles começaram a fazer quimiossíntese e fotossíntese. A quimiossíntese é
a transformação de um composto inorgânico de carbono, que é o CO2, em um composto orgânico de carbono, a partir da utilização da luz como fator de aceleração da reação. Vocês vão ver em química ainda essas coisas. É meio complicado a gente ficar falando sem saber se vocês têm uma base, mas acredito que se alguém não estiver entendendo, pode me interromper, viu? Parece complicado. Espera aí, então vou tentar explicar de outra forma. Ó, assim, a luz funciona como um provedor de energia para essa reação, entendeu? Então, o que que acontece? Esses seres aí, muito rudimentares que eu estou falando para vocês, eles combinavam aquele ácido sulfídrico que eu falei no slide anterior, que vinha das erupções vulcânicas, com o gás carbônico, que era muito abundante naquela época, até como está se tornando hoje, né? Por causa de fatores ambientais, enfim, isso não vem ao caso. E eles eram capazes de produzir moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas que estão aqui representadas, eu coloquei qualquer molécula orgânica aqui, mas não necessariamente, isso aqui é uma molécula de glicose, viu? Não necessariamente era uma glicose que era formada, mas formava um composto orgânico. Ou seja, esses seres eram capazes de fazer o próprio alimento a partir de moléculas inorgânicas, ou seja, era uma forma rudimentar, mas efetiva de produzir seu próprio alimento. Mas a grande virada do jogo está aqui, ó. O surgimento da fotossíntese. A fotossíntese é o mesmo processo da quimiossíntese, só que... Só um minutinho, gente. Tomar uma água aí. Foi a partir do desenvolvimento desse processo aqui. Esse processo aqui, atualmente, ele é o que é feito por plantas, por algas e seres fotossintetizantes, que é o quê? É a combinação de gás carbônico e água em meio luminoso, que é, como eu disse anteriormente, quem dá a energia para a quebra ali das ligações e a formação de novas ligações, que teve a formação de moléculas orgânicas e, mais importante de tudo, oxigênio. Com o surgimento do oxigênio e o aumento das taxas do oxigênio na atmosfera terrestre, foi possível o desenvolvimento do processo de respiração celular, que é o que nós fazemos hoje em dia e é o que a maioria dos seres vivos do planeta fazem. Poucos seres vivos atualmente não fazem, independem do oxigênio para sobreviver. Então, esse processo de formação e o aumento das taxas de oxigênio na nossa atmosfera foi o fator da virada de chave ali para a vida na Terra poder deslanchar. Isso aconteceu há mais ou menos 2 bilhões e meio de anos. Entendido, galera? Quer que volta? Ficou muito complicado do jeito que eu falei. Eu posso tentar simplificar sem problema nenhum. Se alguém tiver uma dúvida, pode falar aí. Pra mim, tá tudo bem. Tô entendendo Tranquilo? tudo. Beleza, então. Deixa eu ver aqui no chat. Pra mim tá beleza também. Beleza, então. Quanto tempo nós temos ainda? 5 minutos. Faz o seguinte, endossimbiose é um processo um pouquinho mais complexo, então eu vou ter que deixar para a aula que vem, porque pode ser que não dê tempo e eu entre no horário do próximo professor, tá? Fica combinado assim? Tá bom. Ok.